E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica e como a gente está fazendo aqui atualizações para informar vocês sobre o conflito que está acontecendo, o triste conflito que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza, em Israel, em Tel Aviv, em outros territórios. Vamos lá para falar sobre o quarto dia, porque hoje a gente vai dar um foco em ONU e foco em Brasil também. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do canal Parabólica. Estou aqui com vocês e já deixa a curtida aqui, deixa os links das minhas redes sociais, lembrando também que fontes, referências que a gente utiliza estão aqui na descrição. Bora lá começar. É o seguinte, para a gente começar aqui falando primeiro sobre ONU. A ONU, eu deixo os links aqui na descrição para vocês, a ONU condenou o cerco a Gaza, condenou o cerco de Israel a Gaza, os bombardeios têm acontecido, a gente já tem mais de 1.000 mortos, agora sim a gente tem a confirmação de mais de 1.000 mortos. Esses 1.000 mortos são somados ali tanto do lado de Israel quanto do lado da Palestina na faixa de Gaza, mas há um cerco de Israel na faixa de Gaza. Como é que funciona esse cerco? Além de um cerco militar, existe também cortes de produtos, cortes de necessidades para a faixa de Gaza, e a gente precisa entender, inclusive, olhando no mapa sobre isso, porque olhando no mapa a gente percebe, logo acima da faixa de Gaza, um pouquinho mais ao norte da faixa de Gaza, a gente tem Tel Aviv, certo? Ao sul você tem, a faixa de Gaza é cercada por uma área desértica, com poucas condições, e ao sul você tem o Egito, que potencialmente enviaria ajuda, principalmente humanitária. Essa ajuda humanitária viria da fronteira com o Egito para a Palestina. Só que Israel está cercando, porque como se trata de uma região inóspita, pouco fértil, como eu sempre falo aqui nos vídeos para vocês, Palestina, a faixa de Gaza, acaba sendo dependente de muitos dos recursos que vêm de Israel. E Israel tem cortado esses recursos, como eu já falei para vocês, já retirou a energia, então você tem hospitais parados, ainda mais num processo de guerra, além dos bombardeios que a gente sabe, as civis, as escolas, a entidades. E Israel também tem anunciado que vai também derrubar, caso seja necessário, ajudas vindas do Egito, tá? Então a gente tem esse processo onde você tem uma população dentro da faixa de Gaza, lembrando que a gente está falando de uma população de civis, que você já tem centenas de crianças já mortas. Então você tem morte dos dois lados, mas aqui a gente está focando principalmente na questão da ONU. O que a ONU está pensando sobre isso? Que Israel está barrando as ajudas humanitárias, os recursos que poderiam chegar na Palestina. Então você tem uma população sem energia, sem água e com fome dentro da faixa de Gaza. A ONU, então, ela condenou, disse que é um bloqueio ilegal, é um cerco ilegal. E onde que a ONU diz isso? Diz que fere o direito internacional humanitário. E onde que a gente vê esse direito internacional humanitário? Esse direito internacional humanitário está principalmente quando a gente fala das convenções de Genebra. São 4 convenções de Genebra, são referentes principalmente a crimes de guerra. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. As primeiras são lá do século XIX. A 4ª convenção é pós-Segunda Guerra Mundial, 1949, que trata sobre questão de crime de guerra. E aí você tem também regras ou leis, na verdade, protocolos adicionais em 1977. Se vocês forem pesquisar veículos de comunicação, vocês vão ver lá que tem um ano lá, 1977, que é quando você tem esses protocolos adicionais na Convenção de Genebra, na 4ª Convenção de 1949, que essa 4ª Convenção estabelece proteção a religiosos, a pessoal de saúde, então profissionais de saúde, religiosos também, transportes, principalmente para feridos, enfermos, certo? E aí nos protocolos adicionais de 1977, a gente continua com essa questão da proteção a civis. Então é preciso garantir a proteção a civis que não tem a ver com o conflito causado entre estados. Tá bom? Então a ONU condenou,
tem condenado o cerco a Gaza, principalmente porque está tirando condições básicas de sobrevivência. Até aliado a isso, eu gostaria de falar para vocês que a gente tem também em 1977 a Conferência da Água, feita em Mar del Plata, na Argentina, que garante também água potável por direito humanitário a utilização ou acesso, na verdade, à água potável por todas as pessoas do mundo. Então, até nesse ponto, você tem um infringimento desse cerco a Gaza porque está faltando água potável para a população civil. Lembrando que a gente está falando de uma população que nada tem a ver com o conflito, tá bom? Então esse é um ponto importante. Agora, o que o Brasil pode fazer? Porque tem se falado no Brasil, a gente fala, e o Brasil, e o Brasil? O Brasil, ele mantém hoje a cadeira da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Mas isso não quer dizer muita coisa, eu vou explicar por quê. Logo que a gente teve o início dos conflitos lá no sábado, dos conflitos recentes, né, porque essa guerra dura mais de 70 anos, a gente sabe disso, o Brasil convocou uma reunião emergencial que foi pouco avaliada. Foi pouco avaliada pelos outros membros do Conselho de Segurança da ONU e isso tem um motivo. A presidência do Brasil no Conselho de Segurança da ONU ela é rotativa. O Brasil não é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU tem 15 membros. Desses 15, você tem lá os 5 que são permanentes. Os permanentes são Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Esses 5 membros, eles têm poder de veto em qualquer decisão sendo tomada pela ONU. E aí você já tem a maioria composta por esses membros em favor de Israel, possivelmente caso haja alguma decisão tomada pelo Conselho de Segurança da ONU para interferir diretamente nessa guerra. Um outro ponto, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, um outro ponto é que a presidência do Brasil, como é rotativa, ela termina em novembro e a possibilidade desse conflito se estender, esse conflito atual se estender para além de novembro é muito grande. Então, o Brasil ele não teria muito o que fazer em relação a esse ponto de vista do Conselho de Segurança da ONU. O que o Conselho de Segurança da ONU poderia fazer? Pressão, utilizar o seu poder de influência, pressão para o fim do conflito, tanto do ponto de vista de Israel quanto do ponto de vista da Palestina, e promover acordos bilaterais, até mesmo sanções, se for o caso, sanções econômicas, se for o caso, mas você tem essa questão principalmente dos membros permanentes que formariam, teoricamente, a maioria para barrar qualquer atitude que fosse contrária a Israel, tá bom? A Israel, é bom que se diga. E aí, o que o Brasil tem feito? O Brasil agora tem se preocupado, tem colocado o seu foco nesse ponto de vista para resgate ou repatriamento dos brasileiros que estão ou residentes ou estão em turismo na região. Então, a gente já teve um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, pousando em Tel Aviv, mas como eu relatei ontem para vocês, existe uma dificuldade de deslocamento dentro de Tel Aviv para poder chegar no ponto do resgate. Você tem mais de 1.000, inclusive, brasileiros residentes, certo? Na verdade, mais de 2.000, se eu não me engano, que pediram ajuda para o repatriamento. E você já tem agora, você tem notícias de um morto brasileiro, certo, que faleceu, e de pessoas brasileiros que estão desaparecidos em Tel Aviv, que estão desaparecidos em Israel. Do ponto de vista da Palestina, também tem brasileiros residentes na Palestina que estão pedindo ajuda, mas essa ajuda ainda está mais dificultada. O que poderia acontecer é de brasileiros residentes na faixa de Gaza, na Palestina, poderem cruzar a fronteira e chegar ao norte em Tel Aviv para poder voltar com o avião da FAB. Só que a gente sabe que ali já é complicado por conta da fronteira. A fronteira está fechada na faixa de Gaza, existe esse cerco, então o que dificulta ainda mais. Mas os brasileiros residentes na faixa de Gaza estão fazendo um apelo ao governo brasileiro, sabe que o governo está pensando o que pode fazer para poder resgatá-los também. Ele consegue ter acesso a Israel, mas está tendo dificuldade do acesso na faixa de Gaza, por conta hoje o maior foco hoje do conflito dos bombardeios estão sendo na faixa de Gaza. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. A gente passou uma atualização. Sempre que tiver alguma questão a mais aqui para ser tratada,
eu passo para vocês. A gente falou então hoje da ONU, falou sobre o que o Brasil pode fazer e o que o Brasil tem feito nesse contexto. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!